Shalom de Deus, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Bora para mais um momento onde nós podemos refletir sobre aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, porque a gente entende que aprendizado ele muda comportamento. Sempre costumo dizer que a gente gatinhou até o dia que a gente aprendeu a andar. Quando a gente aprende a andar, a gente nunca mais volta a gatinhar. E isso é assim com todas as áreas da nossa vida. A gente tem certos hábitos, comportamentos ou costumes inadequados ou disfuncionais até o dia que a gente descobre que isso não tem nenhum favor, não existe nada que vá nos favorecer, mas que pelo contrário nos traz muitos prejuízos. Quando a gente entende isso, a gente deixa de fazer, a gente para de fazer e começa a trilhar novos caminhos em Deus. E hoje, dentro de Mulheres que Sonham, você talvez seja essa mulher que sonha. E eu quero colocar uma música rápida, um louvor pra gente. Quem a minha alma esperou, a nossa alma espera pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador. Ele é a fonte da vida que nós encontramos. És do dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Que nessa manhã você possa ser alcançada pela presença do Senhor. Que aonde você estiver, você possa verdadeiramente sentir a presença do Senhor. Porque Ele está conosco, Ele está conosco. Viu a sede que havia em mim. Talvez você esteja com sede. Talvez você e eu. Deus é bom, Deus é fiel, Ele é o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Jorra, Senhor, essa água sem fim sobre nós. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não vai em outras fontes, minha irmã, porque essa é a nossa fonte. A fonte é o Senhor. A fonte é o nosso Deus. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, só o Senhor é, só Ele é, só Ele é. É verdade, Deus. A nossa alma espera por ti, a nossa alma espera por ti. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Lindo, né? Que a gente possa todos os dias declarar: Tu és quem a minha alma esperou. Porque a nossa alma espera todos os dias pelo Senhor. Dentro do nosso Mulheres que Sonham, tem muitos sonhos que nós precisamos e queremos que se realize. Muitos deles estão, eu sempre costumo falar que a nossa vida é como se fosse uma cebola, assim, sabe? Tem um bocado de coisa boa, mas várias camadas de coisas ruins que abafam aquilo que Deus tem para nós, que Deus tem nos sonhado e projetado para a nossa vida. Então, quando a gente fala em Mulheres que Sonham, é o que eu tenho sempre falado aqui. O meu sonho, ele não pode sair dessa condução de Deus, da coluna e da nuvem. E eu preciso entender isso com muita clareza. Então, se o meu sonho realmente está no projeto de Deus, com certeza, o próprio Senhor se encarrega de fazer com que esse sonho se transforme em uma realidade. Então, quando a gente pensa em Mulheres que Sonham, e dentro dessas camadas de cebola, assim, igual a cebola, né? Que às vezes abafam o nosso sonho, a gente vai olhar a vida de uma mulher que ela sonhou muito. E o sonho dela, no tempo especificado,
foi realizado, mas algumas questões que a gente vai entender aqui dentro desse contexto, a gente vai falar de Raquel, né? Raquel, ela foi a mulher de Jacó, uma delas. Na vez passada a gente falou de Lia, né? E agora a gente fala de Raquel. Dentro do contexto geral, a gente percebe que a Raquel é uma mulher que ela teve muitos comportamentos disfuncionais, inadequados, e às vezes, pela falta de noção de consequência do comportamento dela, em nome de querer que a vontade dela, que o sonho dela se realizasse, às vezes ela até colocou a família dela em risco. Mas a gente não vai tratar disso, a gente vai tratar exatamente de um ponto específico, que ele está em Gênesis 30, que diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou morrerei. E quando a gente pensa nesse contexto da inveja, então vamos tentar entender a inveja. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. É forte. É o desejo desenfreado de possuir ou gozar o que o outro tem, que é do outro. Mas o que me chama mais atenção dentro desse contexto é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, eu tenho um sonho, eu sou uma mulher que eu sonho, mas ao invés de eu estar olhando para mim, cuidando da minha vida, cuidando daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, seguindo o meu caminho, andando debaixo dessa direção do nosso eterno pastor, eu começo essas camadas como se fosse da cebola, uma delas pode ser inveja. E aí, ao invés de eu estar cuidando da minha vida, fazendo aquilo que eu preciso fazer, eu estou perdendo tempo. Desgostosa por causa da felicidade ou da prosperidade de outro. Então, não existe nada mais disfuncional do que isso. Porque isso me coloca no nível de não conseguir romper dentro do propósito e da proposta que Deus tem para a minha vida. Porque ao invés de eu estar cuidando das coisas do Senhor que Ele me entregou, como eu já falei, eu estou olhando para o outro. Eu estou desgostosa. Eu fico descontente. Eu fico infeliz. Eu fico com raiva. Eu me sinto frustrada quando eu tenho um problema com inveja. Porque eu começo a medir o que o outro tem e o que eu não tenho. Então, a minha análise, a minha visão, ela não está voltada, agradecida por tudo aquilo que Deus já me deu, por tudo aquilo que eu conquistei. Eu sempre vou ficar fazendo a medida. Então, se o outro tem uma conquista um pouquinho maior, eu já fico desgostosa, eu já me sinto contrariada, eu já me sinto frustrada. Porque eu não quero, eu sempre quero estar na frente, eu sempre quero que o meu seja maior, sempre nessa questão de comparação. Não existe nada mais danoso no ser humano, principalmente nos dias atuais. Se no passado já era, imagina hoje. A gente não foi preparada para lidar com a comparação. Porque quando eu começo a comparar a minha vida com outras vidas, claro e evidentemente que eu vou achar coisas na minha vida que não são legais, que eu não tenho, mas a minha vida não é só isso. Tem o que é bom, tem o que é ruim, natural, como na vida de todo mundo. Mas quando eu me coloco nesse momento, nesse padrão de comparação, eu vou olhar para a vida do outro só a parte boa. Eu não vou ter um olhar para esse outro entendendo que, além da parte boa, assim como eu, também tem a parte ruim, assim como na minha vida, no caso. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Aqui na vida do outro também tem a parte boa e tem a parte ruim. Só que quando a gente entra nesse momento, nessa condição de comparação, eu só olho o que é bom.
Eu só olho na vida do outro aquilo que eu não tenho, aquilo que tá bom, aquilo que tá prosperando, aquilo que tá dando certo. Só que eu não consigo ter o olhar do que aconteceu ou o que o outro fez para chegar a esse resultado. Eu não consigo olhar as feridas, o cansaço, o esforço que o outro teve para ter esse resultado. Eu só consigo olhar o resultado. Então isso faz com que eu fique mais frustrada, mais desgostosa, mais desamparada, mais e mais e mais, e não vai me levar a lugar nenhum. Então uma das coisas que o ser humano, no geral, às vezes, até com amigos mesmo, a gente tem que ter um preparo muito grande emocional e espiritual. Por quê? Porque às vezes nós estamos muito, nós somos muito, lidamos muito bem com a derrota do outro e a gente tem um coração, a gente acolhe, aconselha, mas quando esse outro ele consegue superar e às vezes até superar a vitória em relação à nossa própria pessoa, a gente não consegue lidar. No geral, as pessoas conseguem lidar melhor com a frustração, com a derrota do que com o sucesso. Quem é que consegue lidar com o sucesso? Quem verdadeiramente é uma pessoa transformada em Deus. Quem verdadeiramente não olha somente para si, para o seu umbigo, mas entende que o nosso Deus é Pai. E como Pai que Ele é, Ele tem uma bênção para todos. Então eu consigo me alegrar sim quando eu sou emocionalmente bem resolvida, quando a minha vida espiritual está lá no prumo do Senhor. Eu me alegro porque quem está sendo abençoado naquele momento é uma outra pessoa, que pode ser qualquer outro, que chegou o tempo dela ser abençoada. Isso é motivo de alegria, porque a própria Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e rir com os que riem. Mas a gente parece que esquece da parte do rir com os que riem, a gente só quer chorar com os que choram. E tem uma outra coisa assim no comportamento de Raquel, que também é muito comum às vezes, a gente procurar em homens, quando ela não consegue ver seu sonho realizado naquele momento de ser mãe, ela começa a cobrar do marido. Ela começa a cobrar dele como se ele fosse a resposta que ela precisa. E a gente às vezes tem o mesmo comportamento. A gente vai atrás de homens, a gente vai atrás de pessoas, a gente vai atrás de várias situações. Eu me lembro até de uma situação minha. Teve um momento que eu estava querendo um emprego, né? Faz muito tempo. Aí me convidaram, bora lá num deputado. Não sei nem quem é. Aí a gente foi lá, chegamos lá, né? Eu fui toda linda e bela e plena. Aí cheguei lá, não aconteceu nada, né? O homem nem olhou pra mim. Ele olhou, sabia nem que eu existia. Ainda disse, não tem emprego. A pessoa com que a gente foi uma equipe de pessoas. Não tem emprego, despachou todo mundo. Tá. Aí eu cheguei em casa meio que frustrada. Aí eu fui orar. Aí o Senhor disse assim, eu não te mandei ir. Por que tu tá buscando em homens naquilo que só eu posso te dar? É eu que te dou, não é homens. Aí eu, que aprendizado lindo, né? Aí na hora eu me senti bem, porque eu entendi que eu tinha feito algo, fui buscar em homens a resposta que eu precisava para mim naquele momento. E às vezes é muito comum a gente buscar em homens a resposta que a gente precisa para esse momento. Mas não busque em homens, não busque em Deus. Porque somente Deus tem a resposta para a sua vida. A resposta para a sua vida, ela não vem da mão de homens. Ela vem da mão do nosso Criador, do nosso eterno pastor, do nosso amado Jesus. Que essa mensagem possa fazer sentido na sua vida. Que Deus abençoe linda e poderosamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.